Amigo, meu irmão querido, tinha que começar com essa tocha. Seu amigo, irmão querido, que Deus me deu, glória a Deus por isso. Será o instrumento para abençoar a nossa casa hoje. Anote tudo que vier desse altar. Agora, nada que venhamos a ouvir da parte de Deus, que venhamos a conhecer de Deus, se nós não praticarmos, irmãos, não vai surtir muito efeito, né? O tema é a casa que Deus habita. Deus habitar na sua casa, Ele tem que fazer a diferença através das suas atitudes. Amém? Não é o quanto eu conheço de Deus, porque nós temos a geração que mais conhece, né? Quando não conhece, vai lá no Google, pesquisa, vai no YouTube, vê alguma coisa. Mas o importante é a prática. Então, tudo que você ouvir ao longo desta semana da família, casais que a gente está conversando, a gente sempre diz, vamos esperar passar a semana da família, porque a gente tem certeza que Deus vai falar aqui nesse lugar. Já começa falando pelos louvores na abertura do culto, e será uma semana de vitória. Esse evento é regado a oração, a jejum. Então a sua casa está debaixo de oração e jejum. Vou dizer de novo, a galeria, ô pessoal, tudo bem? Eu tô pela fé acreditando que o negócio vai melhorar. Vamos impor as mãos para cá. Senhor, toma a vida do teu servo em tuas mãos. Usa o teu filho como sempre o Senhor faz quando ele está aqui, Senhor, neste altar, fazendo uso da tua palavra. Mas como é a semana da família, queremos te pedir, Senhor, faz algo a mais. Usa o teu filho de forma sacudida aqui neste lugar, porque queremos não somente, Senhor, a nossa vida, mas a nossa família será alcançada, Senhor, por tua palavra, na unção do teu Espírito, Senhor, e dos conselhos e das revelações que serão entregues para as nossas vidas nesta noite. Abençoamos a vida do teu filho, a sua casa, toda a sua parentela, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos e irmãs que também colaboraram, dizimaram, ofertaram e vêm ofertando, Senhor, para a tua obra neste lugar, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Boa noite a todos. Quem crê que Deus tem uma palavra para nós nessa noite? Quem acredita, dê um glória para Jesus. Aleluia. Louvar a Deus, bendizer o Senhor por tudo que Ele é, por quem Ele é e por tudo que tem feito em nossas vidas. Quero louvar a Deus pela nossa liderança, pastor Divani Varesca, o Elito, Janete, líder de casais, com os irmãos que o apoiam. Todos aqueles que têm nesse tempo se esforçado por famílias, por vidas neste lugar. Louvar a Deus pela minha amada, digníssima Jéssica. Faça assim para todo mundo te ver. Louvado seja Deus. Amém. A mulher que todos os dias não, mas alguns dias no mês eu digo, eu não posso mais viver a minha vida sem você. Eu quero viver com você todos os dias da minha vida, até o dia em que o Senhor nos arrebatar dessa terra, ou no dia que um de nós formos, não é? Louvado seja Deus. Esse é o desejo do meu coração, é o que eu digo para ela, e é também aquilo que eu tenho ouvido dela todos os dias, sempre, porque o nosso desejo é permanecer firme na presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 2.
Gênesis capítulo 2. Glórias a Deus. A casa que Deus habita é o tema da Semana da Família. Gênesis capítulo 2, verso de número 8. Eu vou ler só um versículo. Todo mundo achou? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Você pode dar um glória? O tema desse congresso é a casa que Deus habita. Eu quero louvar um hino ao Senhor. Na verdade, eu não sei nem como começa esse hino, mas você vai me acompanhar. Não, este não pode ser seu fim. Não é o que Deus pra ti. Vê tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Pode ser misturado com glória a Deus e aleluia. Oh, família. Mas Deus, Ele quer restaurar as famílias. Deus quer salvar. Quando eu olho para Gênesis, eu fico pensando assim, meu Deus, Gênesis fala do começo ou das origens, quando o Senhor criou os céus, a terra, todas as coisas conforme a vontade e o querer dele. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus fez a família, criou a família para que a família vivesse dentro do plano e dentro de um propósito que Ele estabeleceu para que as famílias vivessem. E eu fiquei a pensar assim, quando eu estou com algum problema de saúde física, eu estou a nível de introdução ainda para os irmãos tentarem entender o que eu quero dizer. Quando eu estou com algum problema de saúde física, eu preciso ir ao médico, para que o médico possa passar exames para diagnosticar a causa do meu problema, diagnosticar na origem e poder passar uma medicação, não é verdade? Passar um remédio que vai trazer a cura, um remédio que vai sarar, um remédio que vai
fazer o efeito e que vai fazer com que a minha saúde seja normal e perfeita como antes. Quando eu olho para a Gênesis, que fala da criação, nós temos aqui, irmãos, todos os ingredientes que Deus vai nos proporcionar para nós termos uma família saudável e vivendo dentro de um plano e de um propósito que Deus estabeleceu para que a família vivesse glorificando a Ele. Amém? A Bíblia vai nos dizer, eu li um texto em Gênesis 2:8 que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quando eu olho para esse texto, eu consigo, sem querer, sem ferir o texto, dizer que o jardim que Deus criou e colocou ali o homem era a casa, era o lar de Adão e de Eva. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Era o lar de Adão e era o lar de Eva. Nós podemos ver nesse aspecto como casa, onde a presença de Deus estava com eles, descia e eles desfrutavam da presença e da comunhão com Deus. Mas eu quero também trazer ao longo da minha mensagem sobre outro aspecto, no sentido de eu e você, como casa, como habitação de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Deus vivo. Olha para o crente que está do lado, diga: você é casa de Deus, você é a habitação de Deus, você é o templo de Deus, e Deus, Ele quer permanecer habitando dentro de nós e manifestando a sua glória todos os dias. Vamos para o início. A Bíblia vai nos dizer que Deus, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, Deus criou todo o universo e todas as coisas. Mas no sexto dia da criação, a Bíblia diz que Deus vai pegar do pó da terra e vai formar um homem, vai soprar em suas narinas o fôlego de vida e ele vai se tornar uma alma vivente. Amém? A Bíblia diz então que Deus, Ele vai formar o homem e Ele vai dar ao homem autoridade e domínio sobre toda a criação que Deus fez, para que ele dominasse sobre todas as coisas. Era Adão que dava o nome a todos os seres que Deus havia criado, os animais, as aves. Adão dava o nome a todas as coisas. A Bíblia então vai dizer que Adão, ele foi colocado no jardim, no Éden, e ali ele vivia, ele lavrava, ele vivia naquele lugar maravilhoso que Deus preparou para ele. Só que o texto em Gênesis vai dizer que para o homem não se havia uma adjuntora, uma companheira, alguém que lhe auxiliasse, que estivesse ao seu lado. E a Bíblia então em Gênesis capítulo 2, verso 18, vai dizer assim, que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, uma adjuntora, alguém que esteja ao seu lado e lhe corresponda. Cadê os homens dessa casa que não dão glória para Jesus? Aleluia.
Oh, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia então vai dizer, irmãos, que Adão estava cuidando da criação de Deus, lavrando. Era ele que dava nome aos animais. E o homem não estava pensando em mulher. Eu acredito, não está no texto, que Adão olhava os animais e via os pares. Quem sabe Adão pensava assim: mas não existe alguém para me corresponder, para estar ao meu lado? A Bíblia então vai dizer que Deus desejou no seu coração que o homem não mais vivesse só. Então aqui Deus vai instituir o casamento. A Bíblia diz então em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que esteja ao seu lado. A Bíblia diz então que Deus vai fazer Adão adormecer em um sono profundo. A Bíblia diz que Deus então vai abrir do lado de Adão e vai tirar uma das costelas de Adão. E dessa costela ele vai formar a mulher chamada Eva, a mãe de todos os viventes. Quem pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia diz que Deus então vai pegar este casal, porque a Bíblia diz que macho e fêmea os fez e os abençoou e disse: crescei e multiplicai, e plantou eles ali naquele lar, que era o jardim que existia no Éden. E ali, na presença de Deus, havia agora uma família instituída por Deus, uma família que Deus uniu, porque aqui Deus realizou e fez o primeiro casamento da história da humanidade. Olha para essa pessoa que está do lado e diga: o teu casamento, ele provém de Deus. Diga: o teu casamento nasceu do coração de Deus. A tua família nasceu, foi gerada primeiro no coração de Deus. Pastor, por que isso? Porque o homem não desejou ter uma mulher. Foi Deus quem desejou que você e eu, varão, não estivéssemos só. O casamento e a família vieram do desejo do coração de Deus para minha e para a tua vida. Aleluia! E Deus vai unir eles ali e vai dizer: crescei e multiplicai. Significa dizer que não haveria somente um casal, mas que viriam filhos e filhas para viverem no lar como uma verdadeira família. A Bíblia vai dizer então que Deus descia no Éden, porque o desejo de Deus, quando criou, estabeleceu o casamento e a família, foi para que Deus pudesse desfrutar, estar presente no seio da família. Olha para esse crente que está do lado, diga: Deus não criou, Deus não lhe deu uma família para que a sua família vivesse
alheio à presença de Deus. Pastor, por quê? Porque o desejo de Deus era estar no lar de Adão e de Eva. O desejo de Deus era estar presente no seio da família todos os dias da sua vida. E Deus descia para se relacionar, para ter comunhão com o homem, para ter intimidade com Ele. Olha para esse crente que está do lado, diga: a tua família foi Deus quem criou, e Ele faz parte deste projeto maravilhoso que Ele criou, que é a família. Aleluia! Deus descia no Éden. Descia para quê, pastor? Deus descia para se relacionar e ter comunhão. E aquele casal, aquela família, desfrutava da presença viva do Deus Criador dos céus e a terra. Deus descia no Éden, e o Éden era a casa ou lar onde habitavam Adão e Eva. E Deus descia para que eles pudessem experimentar da presença de Deus, para eles terem comunhão com Deus, para que eles pudessem viver na presença de Deus. E aqui no lar de Adão e Eva, o que é que a presença de Deus lhes proporcionava? Diga: proporcionava amor, comunhão, intimidade, relacionamento, provisão e proteção de Deus para sua casa e para sua família. Porque a família é um projeto que nasceu do coração de Deus, e ninguém melhor que Ele para saber e para dizer e para fazer o que é o melhor para nossa família. Na presença de Deus no lar de Adão e Eva havia amor, havia paz, aleluia, havia presença de Deus, havia direção de Deus pelas suas instruções, pela sua palavra, de modo que o homem desfrutava de toda a benignidade e bondade do seu Criador, que é um Pai. Olha para o crente que está do lado, diga: Deus, Ele não é apenas o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é Pai, e todo Pai quer estar perto do seu filho. Ele quer amar, Ele quer aconselhar, Ele quer direcionar, Ele quer cuidar, Ele quer proteger, Ele quer prover, porque Ele é Pai. Então Deus criou todo o universo, mas no sexto dia Ele vai criar o homem e a mulher, a família, e vai estabelecer em um lar chamado jardim, que era no Éden. Aleluia. E eles desfrutavam da presença viva
de Deus. Porque a família, ela é o projeto mais importante da criação de Deus. Quem pode dar um glória? Você compreende que a sua família é um projeto extraordinário e grandioso de Deus? A família é o maior projeto que Deus fez na sua criação. Porque o desejo de Deus era ter comunhão e que a família refletisse a glória de Deus aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E eles viviam em paz. E Deus descia e tinha comunhão tete a tete. Não havia obstáculos, não havia barreiras, não havia impedimento algum. Mas Deus deu um norte para eles. Deus deu conselho, pastores, orientações. De toda árvore que existe no jardim, você pode comer livremente do fruto. Mas você está vendo aquela árvore ali, a árvore da ciência do bem e do mal. Não toque no fruto daquela árvore e nem coma. Porque no dia que você comer, no dia que você desobedecer, você vai morrer. Aleluia. A Bíblia diz que o adversário das nossas almas, que é o inimigo de Deus e da família, ele vai tentar Eva. E Eva vai ser seduzida pelas palavras do inimigo. Porque Satanás é o inimigo de Deus e é o inimigo da família. Ele não quer que a minha e a sua família viva feliz na presença de Deus. Ele não queria que Adão e Eva vivessem felizes na presença de Deus, desfrutando de toda a bondade, de toda a graça e de todo o amor que Deus lhes proporcionava. E a Bíblia diz que eles vão cair na tentação e vai desobedecer uma ordem direta de Deus. Eles vão desobedecer uma ordem direta de Deus. E a Bíblia vai dizer que o pecado foi introduzido no mundo. O homem agora se tornou pecador. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. A Bíblia vai dizer então que Deus, ele desce para se relacionar como sempre, para ter comunhão, para ter intimidade com Deus, porque o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem e desfrutar da sua comunhão. Mas naquele dia, algo estava diferente, porque ele vai dizer em Gênesis 3:9, Adão, Adão, onde estás? A Bíblia então vai dizer que Adão estava agora escondido de Deus atrás de uma árvore, com vergonha, porque se apercebeu que estava nu, e agora a Bíblia vai nos dizer, que Deus vai dizer, quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Você deixou de obedecer, de ouvir o mandamento de amor que eu deixei para vocês, que os protegia, que os blindava, que os guardava, que protegia a sua casa, que protegia a sua família. Adão vai transferir a culpa para sua esposa, que vai transferir para a serpente. Bem verdade agora, que esse projeto de Deus maravilhoso, chamado família, aleluia, estava agora distante da comunhão com Deus, porque como eu disse, a única coisa que separa, que afasta o homem da comunhão com Deus, é o pecado. Mas, assim como
o homem, o projeto que Deus tinha, agora estava paralisado no meio do caminho, por conta de uma atitude do homem. Deus não deixou de amar o homem, nem deixou de amar a família. Olhe para essa pessoa que está do lado. Diga: Deus nunca deixou de amar você e a sua família. Porque a sua família e a minha família, ela é um projeto de Deus, que nasceu do coração de Deus, nasceu da vontade soberana de Deus. O adversário, quem sabe, pensou assim: agora acabou. Não acabou não, porque o projeto de Deus, não pode ser destruído. O projeto que Deus fez, que é a minha e a tua família, ele não será revogado. Amém? O projeto de Deus, ele permanece vivo todos os dias. O homem errou, mas Deus já tinha um plano preparado. Eu vou restaurar esse projeto que eu fiz, chamado família. Eu vou intervir nesta situação, porque o meu desejo é que o homem, a família, viva na minha presença e tenha comunhão comigo todos os dias da sua vida. Aleluia. Olha para esse crente que está do lado e diga: Deus interviu. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo a mensagem, dê um glória para Jesus. Eu quero te dizer, aleluia, que a tua família é um projeto de Deus. Que o desejo de Deus permanece o mesmo. Aleluia. E a gente vai ver a primeira profecia messiânica, falando sobre Jesus e a sua obra, para restaurar o homem, para trazer o homem de volta para Deus, para trazer a salvação ao homem, porque o desejo de Deus é ter comunhão, intimidade, para que o homem viva na sua presença e desfrute de toda a bondade de Deus para a sua vida. Amém. Vamos chegar lá, não se preocupe não. Louvado seja Deus. Deus já tinha um plano preparado, irmãos, porque nada pega Deus de surpresa. Eu quero te dizer que a minha e a tua família, e para você que está ouvindo a palavra pela live, que a nossa família nasceu no coração de Deus, e o projeto de Deus ninguém pode impedir. Ele vai intervir na história, ele vai entrar na cena, ele vai entrar no cenário, porque ele disse: não vai ficar desta mesma forma. Eu creio que houve nos céus, é uma conjectura minha, uma reunião, parafraseando, o Pai, a palavra da vida que é Jesus, e o Espírito Santo,
dizendo: vamos intervir, porque o meu desejo é estar na casa, no lar de cada família que eu criei na terra, para que o meu nome seja glorificado na família. Quem acredita nisso, dê glória para Jesus Cristo de Nazaré. Oh, bendito seja Deus. E Ele enviou Jesus, o Cristo. Ele enviou o Messias, o Cristo, para nos restaurar, para restaurar a nossa família, para restaurar a comunhão, porque 3 coisas o homem perdeu no Éden. O homem no Éden perdeu a comunhão com Deus. O homem no Éden perdeu a vida eterna. O homem no Éden, ele ficou distante de Deus, perdeu a vida eterna, perdeu a comunhão com Deus, e o homem, está na minha boca, outra coisa, a comunhão, a vida eterna, e perdeu a presença de Deus. A presença é a comunhão. Então o homem agora perdeu, mas Deus vai entrar no cenário. Deus vai entrar no cenário para mudar esse quadro, essa situação. A Bíblia diz então que Ele vai se revelar um dia em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, a um homem chamado Abrão. E Ele vai dizer: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque de ti eu farei uma grande nação. Quando Deus chama Abraão, Abraão então creu, diga, ele creu, ele teve fé naquilo que Deus disse para ele. Quando Deus disse que dele faria uma grande nação, é porque através da descendência de Abrão, Deus faria uma nação santa, levantaria uma nação santa, separada, para viver de acordo com seus princípios e valores, para que do meio dessa nação, Ele enviasse o Messias, o Cristo, que seria o Salvador do seu povo e o Salvador de todos aqueles em todas as nações, todas as famílias que crescem nele. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Glória a Deus. E o Messias nasceu. Ele foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelos homens que Deus levantou no Antigo Testamento, que anunciavam geração após geração a mensagem de restauração de Deus para a vida do homem e da família que Deus criou sobre a face da terra. Os anos se passaram, o Messias nasceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, e habitou entre os homens, e deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor a toda a humanidade, por amor a todas as famílias que existem na terra. Aqui Deus estava agora com um projeto de restauração, com um projeto de salvação, com um projeto de trazer de volta o homem para a sua presença e para a sua comunhão. Pastor, por quê? Porque lá no Éden, Deus descia no lar de Adão e Eva e conversava com eles. Mas depois da vinda do Messias,
os apóstolos pregaram a palavra de Deus e anunciaram a salvação, a restauração de Deus para todas as famílias da terra. E no tempo determinado por Deus, Jesus, ele vem. Diga, ele vem. No tempo determinado, Jesus veio, anunciou, os apóstolos pregaram a mensagem da salvação, e Jesus vai dizer assim: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Agora segura essa aí para você dar glória para Jesus nessa noite. Porque o desejo de Deus e o tema dessa semana da família é a casa que Deus habita. Se lá no Éden Deus descia no jardim e se relacionava, tinha comunhão, tinha intimidade com o homem, agora na dispensação da graça, você e eu somos a casa de Deus, a morada de Deus, e Deus habita em mim e em você. Olha para esse crente bonito, cheio do Espírito Santo, e diga: você é a casa. Diga: a minha família será a casa de Deus. Porque se antes Deus descia no jardim e ele desfrutava da comunhão tete a tete, Deus agora disse: não, eu vou fazer deles a minha casa. Olha para esse crente e diga: você é a habitação de Deus, é a casa de Deus. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: eu vou restaurar as famílias. Olha você aqui, olha nós aqui, pela graça e pela bondade de Deus. Agora, se Deus descia no Éden, estava lá naquele lar, e eles tinham o prazer de desfrutar da comunhão com Deus, agora a intimidade e a comunhão com Deus ficou mais íntima, porque Deus não está fora, Deus quis estar dentro, e Ele está dentro da minha e da sua vida. Levante a sua mão para o céu e dê glória mais alto se você crê, para a glória do nome de Jesus. A casa que Deus habita sou eu e você. Mas o projeto de Deus, que é que as famílias vivam na sua comunhão e na sua presença, não pode ficar paralisado. Você e eu, pela graça de Deus, fomos alcançados. E estamos aqui pela graça na presença de Deus. Mas tem alguém na sua casa, na sua família, ou até na parentela, que Deus precisa restaurar, que Deus precisa salvar, que Deus quer ter comunhão, porque a salvação de Deus e a comunhão e a intimidade que Deus quer ter não é só com a esposa, é com a esposa, é com o marido e é com os filhos. Deus quer ter comunhão com toda a família. E nós
a habitação de Deus e que Deus habita em nós, o que é que nós devemos fazer, cientes de que o projeto de Deus é salvar a nossa família? Primeira coisa é buscar a presença de Deus. Olha para esse crente que está do lado, diga: é tempo de desejarmos e de buscarmos intensamente a presença de Deus, porque somente a presença de Deus pode restaurar plenamente a nossa família. Somente a presença de Deus pode trazer de volta, restaurar o plano original de Deus, que é que todas as famílias desfrutem da sua comunhão e da sua presença. Muitas coisas podem faltar na minha e na sua vida. Muitas coisas momentaneamente podem até faltar na minha e na tua casa. Mas só não pode faltar a presença de Deus, porque é a presença quem faz toda a diferença. Pastor, então como é que eu faço isso? Aleluia. Eu vou orar e buscar intensamente a presença de Deus para a minha vida. Mas a presença de Deus está na minha vida. Mas a presença de Deus que está na minha vida, ela precisa se refletir no meu lar e alcançar parte da minha família que ainda não foi alcançada. Que ainda não foi alcançada. Ainda. Mas Deus vai alcançar. Deus vai salvar. Deus quer restaurar. Deus quer fazer tudo novo para a glória do nome dEle. Aí você pode dizer: mas eu tenho um pai. A gente sabe que no âmbito familiar, né? É você, sua esposa, o homem, a esposa e os filhos. Mas Deus, mas quem não quer que todos os nossos parentes sejam salvos? É verdade ou não é? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a presença. Eu tenho que orar a Deus para que Ele possa agir, para que Ele possa salvar, para que Ele possa fazer todo o seu desejo. Porque a presença está em mim, em nós. E Deus habita agora em nós como casa dEle, como lar, como a morada dEle. Porém, o Deus que habita em nós, e que a sua presença está em nós, ela tem que ser manifesta a todos que estão em nosso lar. Amém? E como é que eu faço isso? Orando incessantemente, para que a presença de Deus alcance, toque no coração do meu pai, no coração do marido, no coração da esposa, no coração dos filhos, para que o plano de Deus seja pleno e seja completo na minha e na tua família, na minha e na tua parentela. Olha para esse crente que está
está do lado, diga: você não pode deixar de buscar a presença de Deus. Você não pode deixar, nós não podemos deixar de orar a Deus e de colocar diante dele a nossa casa, a nossa família. E eu digo isso por experiência própria. Eu falo do que eu vivo para a glória do nome de Jesus. Pastor, por quê? Eu tenho 2 filhos. Paulo Henrique, mora em Itinga, fruto de um relacionamento que eu tive na minha juventude. E Kelly, fruto da minha união e do meu casamento com Jéssica. Paulo Henrique hoje ele é cristão, serve a Deus, tem uma esposa, tem uma filha adolescente, congregam na Assembleia de Deus ali no Parque São Paulo, em Itinga. Nessa época eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia a Deus. Eu estava no mundo. E eu tive um namoro rápido no mundo, sem Deus, sem direção. Eu tive um relacionamento, um namoro com Rosa, que é a mãe dele. E desse relacionamento ela engravidou. E nós tivemos Paulo Henrique. Mas eu não assumi para viver com ela. Ela criou, eu dei o suporte financeiro, visitava meu filho. Mas um dia Jesus me alcançou. E quando Jesus me alcançou, nasceu um desejo no meu coração. E eu fui na casa do pai e da mãe dela, onde ela vivia. E eu reuni a família, eu disse que tinha algo para dizer para eles. E eu abri o meu coração naquele dia e eu pedi perdão àquela família por aquela atitude que eu tive quando estava longe, distante da presença de Deus. E Deus me perdoou. E eles me perdoaram. E me abençoaram. Os anos se passaram e eu conheci Jesus. A Bíblia diz aqui no texto que eu li que Adão estava cuidando das coisas de Deus. E Adão não pensava em mulher. Não. Mas Deus desejou que ele tivesse uma família. E um dia, vou contar essa experiência. Tem tempo, não tem, pastor? Tem ou não tem? Um dia eu estava no Largo do Caranguejo, na Itinga. É uma praça que tem, gente. E esse nome foi dado em homenagem a um homem que muitos anos antes vendia caranguejo ali. Então, quando a prefeitura restaurou, reformou tudo, aí homenageou esse homem. E eu estava conversando com uns amigos, e chegou um colega meu, e disse assim: ô Tonei, na Nordesa, na calçada, está admitindo fiscal de caixa para a empresa Só Geral. E ele insistiu que eu fosse. Eu disse: rapaz, eu não quero, rapaz. Vá você. Mas ele insistiu tanto que eu fui. Quando chegou lá, eu passei no teste e ele perdeu. Hoje ele é tenente da Polícia Militar, sargento ou tenente. Louvado seja Deus, a família dele é militar. E eu fui trabalhar em Portão. Que Portão aqui era perto de Itinga.
Lauro de Freitas. Cidade chique, top, Lauro de Freitas. Então eu fui trabalhar lá. E quando eu cheguei lá, em janeiro, Jéssica chegou lá para trabalhar também. Jéssica chegou lá. Só que o que é que acontece? Jéssica morava aqui, fez também um teste na empresa. E a indicação de Jéssica era Pituba, porque é o mais próximo. Eu era Itinga, Portão. E ela aqui, Pituba, uma loja que tinha. Só que enviaram Jéssica para... Pegou a chave? Adão estava lá. Estava preocupado não. Mas Deus faz. Era um dia de sábado. Eu levava meu almoço, estava no refeitório assim, almoçando, e ela chegou, estava lá. Eu perguntei a ela, como um bom fiscal de caixa, cuidadoso: você já almoçou? Porque ela olhou para mim. Eu olhei para ela e eu disse: está na bandeja. Olha. Mas entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa aqui. O que eu acredito é que Deus une pessoas. E une propósitos. Porque nós estando lá, naquele dia, ela não tinha trazido alimento. Mas Deus levou ela para lá. E eu dividi o meu alimento com ela naquele dia. E isso é profético. Foi profético. Foi profético. Foi profético. Eu dividi o meu alimento com ela. Pastor, você está dizendo profético porque eu não sabia que lá na frente o projeto de Deus era que nós dividíssemos juntos a vida e a família. Adão estava aqui, cuidando das coisas de Deus. E Deus proveu para ele uma varoa. Vou dar um conselho para os jovens. Fica no centro da vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Aleluia. Porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Não fica aqui e acolá. Não fica experimentando um e outro, beijando uma e outra. Espera o tempo de Deus na sua vida. Porque Deus é fiel. Adão não estava preocupado. Descansa em Deus. Que no tempo certo, na hora certa, Ele envia. Amém? É. Pastor, o que é que eu faço? Ore a Deus. Peça a Ele que Ele é Pai. A família é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus. E a família é um projeto de Deus. Então Deus vai mover. Peça a Ele.
Deus. Eu estou descansando no Senhor. O Senhor é Pai. O casamento nasceu da vontade soberana de Deus. É o seu desejo que eu tenha uma esposa, que eu tenha uma família. Mas eu vou esperar o tempo do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai colocar alguém que eu possa compartilhar a vida e constituir a família para todos os dias da minha vida. Chega de estar batendo cabeça. Nós vivemos neste mundo, mas não fazemos parte do sistema deste mundo caído fora da presença de Deus. Somos filhos de Deus. Aleluia. Peça a Ele que Ele é Pai. E Deus me deu Jéssica. 31 anos de união. E eu digo para ela: eu quero viver todos os dias da minha vida na sua presença. Amém? E ela também diz para mim. Eu digo: amém. Que assim seja. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus nos deu uma filha linda também. A Kelly, todo mundo conhece aqui. Talvez alguns mais novos não conheçam Kelly. Mas a família é o projeto de Deus. E Deus nos deu ela. Mas na adolescência dela, 13 anos, uma idade difícil, ela se desvirtuou, se desviou da presença de Deus. Não foi fácil, foi duro, foi difícil, mas Deus é fiel. Porque a casa em que Deus habita tem de ter amor. E nós oramos a Deus. E nós suportamos em amor muitas coisas. Era muito difícil para mim subir no altar e pregar a palavra de Deus sabendo da condição que ela se encontrava. Mas eu tive pessoas que me ajudaram. Janete, Wellington, pastor Divani Varesca, que oraram, que disseram: vai dar certo. Felipe era próximo de Kelly, dava conselhos a Kelly, e mais algumas outras pessoas. Mas eu me lembro de um dia que eu disse para Jéssica: vamos abrir um jejum. E nós jejuamos e oramos e choramos por 3 meses seguidos. Porque a família nasceu no coração de Deus. E a família é um projeto de Deus. E eu não aceitei aquela condição. Mas eu me levantei em oração para buscar a face de Deus, para me humilhar, para chorar, para me quebrantar, junto com Jéssica e as pessoas que me ajudavam em oração. E Deus restaurou Kelly, trouxe ela de volta para a presença de Deus. Aleluia. E Deus colocou um varão de Deus no tempo de Deus na vida dela. Aleluia. E estão felizes.
são servos de Deus, porque a família é um projeto de Deus, e o projeto que Deus tem com a minha e com a sua família, ele não vai permanecer paralisado. Deus quer alcançar a todos. Olha para esse crente que está do lado, diga: você tem que acreditar. Nós temos que crer. Crer. Mesmo nos momentos mais adversos da nossa vida. Foi choro, foi lágrima, foi humilhação, foi vergonha, mas nós em Cristo vencemos. Porque Deus habita em nós. Amém? O tema dessa semana da família é a casa que Deus habita. Então Deus habita em nós. E Ele quer manifestar a sua glória, trazendo salvação, libertação, cura, restauração na nossa casa. Porque se na antiga aliança, se lá no texto que eu li, Deus estava na casa, que era o lar de Adão e Eva. Hoje Deus está dentro desta casa, que é a minha e a tua vida. E Ele quer manifestar a glória dEle e refletir na nossa casa como lar, trazendo salvação, cura, restauração e libertação. Quem acredita nisso? Quem crê nisso? Então nós temos que orar, nós temos que buscar a presença de Deus pela nossa família, que é um nobre projeto de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus e orar a Ele, se humilhar, porque é um coração contrito e quebrantado Deus não despreza jamais. Mas eu preciso ter essa atitude. Eu não posso me conformar. Eu tive que amar mesmo, nós tivemos que amar mesmo em meio à dor e ao sofrimento e à vergonha e ao opróbrio que nós sentíamos. Mas o Deus da família, o Deus do lar, Ele se manifestou, trazendo salvação e restauração. E hoje eu tenho uma família completa na presença de Deus. Quando eu falo família, eu falo dos meus filhos, Paulo Henrique e Kelly. Mas continuo orando, porque tem alguns irmãos que se afastaram, se distanciaram, mas eu creio que eles irão voltar. Amém? Eu acredito, eu tenho fé que eles irão voltar. E eu oro a Deus e digo para Deus: Deus, eu peço que o Senhor me dê o privilégio, me dê essa graça de ver a minha geração em Kelly, a minha descendência em Kelly. É o desejo do meu coração. Mas na presença de Jesus de Nazaré. Eu tive que trazer Deus. Se coloque de pé nessa noite abençoada. Eu tive que trazer Deus. Eu tive que trazer a presença de Deus pela minha casa.